pessoal, eu sou Luciana Lamarca, professora e coordenadora do Estudo Dirigido Psi, e hoje estou aqui com vocês para falar um pouquinho das principais informações do edital recém-lançado para o quadro de apoio da Aeronáutica 2021. Vamos lá então para receber aí quentinha as primeiras e principais notícias sobre esse edital. Sobre o concurso, a gente sabe que toda a área militar ela é regida por uma banca própria, então a gente tem aí como organizadora desse concurso o Departamento de Ensino da própria Aeronáutica e os outros órgãos que estão relacionados a essa parte de admissão e seleção dentro, né, do comando da Aeronáutica. A gente tem, como já é de praxe, uma vaga para psicólogo. A remuneração, a gente sabe que é um chamariz muito grande, porque é uma remuneração bastante destacada, aí, principalmente dentro dos concursos da psicologia. Então, a gente tem um valor, né, chamado de soldo entre os militares de R$ 9.922. Então, o profissional já entra no quadro militar como primeiro-tenente. As inscrições já estão abertas, né, iniciaram aí no dia 10 e vão se encerrar no dia 27 de fevereiro, então fiquem atentos, tem carnaval aí no meio, não percam a data. A prova, ela está agendada para o dia 17 de maio, então a gente tem aí um tempo bastante importante para a preparação para esse concurso. E como pré-requisito que a gente destaca é ficar atento à questão da idade, né? Então o candidato ele tem que estar completando no máximo 32 anos até 31 de dezembro desse ano. Então, até 31 de dezembro de 2020, ele tem que ter uma idade limite de 32 anos para poder se candidatar a essa vaga da aeronáutica. Etapas do concurso. Então, a gente tem aí algumas etapas que é importante vocês estarem atentos, né, para não se surpreenderem em nenhum momento. Então, inicialmente, as provas escritas, que a gente vai falar delas já já. Existe também uma verificação de dados biográficos e profissionais, que é de praxe, né, em toda a área militar. A inspeção de saúde, né, que são aqueles vários exames de ordem clínica. Tem também o exame de aptidão psicológica, né, que a gente sabe que a gente até já tem uma resolução que trata disso, né, como deve se acontecer a avaliação psicológica dentro dos concursos. Então, no caso da aeronáutica, o que eles vão estar buscando são avaliar as condições tanto de comportamento quanto de personalidade, buscando um padrão seletivo, né, deles, da própria aeronáutica, em relação à função que o candidato vai exercer. Além disso, tem o teste de avaliação de condicionamento físico. E aí, gente, não ignora isso, não deixa para a hora H se surpreender. A gente sabe que, poxa, você se dá super bem numa prova escrita e ser eliminado numa hora de teste físico é extremamente frustrante. Então, quem não está fazendo atividade nenhuma, vai junto com os estudos, vai fazendo uma corridinha, porque, olha, é cobrado abdominal, flexão e corrida. Então, é importante, é até bom que também ajuda a aliviar o estresse, né, na hora dos estudos, da preparação para o concurso, então não deixe essa etapa de lado. E ainda tem a etapa de validação documental, então é outra coisa que quem é concurseiro tem que estar sempre atento, se os documentos estão todos em dias, tudo que é necessário para prestar aquele concurso, não deixa para cima da hora, ok? Então, sobre as provas escritas, a gente tem aí 3 áreas, né, de conhecimento que vão estar sendo cobradas nessa prova. Língua portuguesa, que está incluído tanto a gramática quanto a interpretação de texto. Os conhecimentos específicos, que tem um peso dobrado aí, tem peso 2, que a gente também vai falar dele já já. E a redação, né? A redação, ela consiste numa elaboração de um texto manuscrito, dissertativo e argumentativo, em prosa, sobre um assunto da atualidade. E qual é o propósito? Né? Verificar o conhecimento do tema proposto e também a capacidade de expressão na modalidade escrita. E tem que ter no máximo 30 linhas. Então a gente sabe da importância que é essa etapa, a gente tem aí, né, no nosso preparatório uma aula específica sobre redação, uma questão que já elimina o candidato, por exemplo, é se essa redação não estiver em prosa e não estiver nesse conteúdo dissertativo e argumentativo, então essa redação não é nem lida, já é zerada. Então fiquem atentos também a como elaborar uma redação.
Orientações e dicas que a gente do Estudo Dirigido sempre dá para vocês nessa hora de se preparar para um concurso. Então, a primeira delas, que é comum para qualquer concurso, leitura detalhada do edital. Por mais que a gente esteja aqui trazendo para vocês as principais informações, é fundamental que cada um de vocês dedique um tempo para ler o edital inteiro, marcar as partes principais, os documentos necessários, as etapas do concurso, né? Cada detalhe é fundamental para você que vai prestar, vai concorrer a essa vaga. Então, fiquem atentos. Outra questão importantíssima, né? Atenção à totalidade da prova. Não subestimem português e redação, né? E, obviamente, nenhuma parte do conteúdo específico que a gente já acha que, mas eu, por exemplo, já trabalho com a psicanálise, já estudo Freud há muitos anos. Estudar para concurso tem um outro aspecto, uma outra objetividade diferenciado quando a gente está estudando para refletir, para discutir. Então, nenhuma dessas etapas da prova devem ser subestimadas. Então, estudem português, estudem redação, exercitem, né, procurem temas atuais e façam, né, textos de acordo, né, conforme está sendo solicitado nesse edital. Então, o treinamento é o que vai trazer a segurança para vocês realizarem uma boa prova. Então, outro ponto importante, como eu já falei, banca examinadora própria, então a melhor forma de vocês buscarem questões para exercitar o estudo de vocês é através das provas anteriores. Então, a gente já faz também essa seleção e já disponibiliza para vocês no nosso curso todas as provas anteriores, então isso é fundamental, não fiquem criando um leque muito grande de busca em Google, de questões sobre determinados temas, que a gente precisa estar atento àquela banca examinadora, a forma como aquela banca cobra o conteúdo. Então, a melhor forma de fazer isso é através das provas anteriores. E sobre as provas anteriores, a gente também já trouxe aí um apanhado para vocês desde o concurso de 2016. Que o grande diferencial da aeronáutica nesses anos é que a referência bibliográfica ela não faz parte mais do edital do concurso. Então, em 2016, havia referência bibliográfica. Em 2017, teve um marco diferencial muito importante, que foi quando a banca começou a exigir o conteúdo de psicologia de educação e psicologia do trabalho, e até hoje isso é exigido, então teve esse marco aí em 2017. A partir de 2018, a gente tem uma elaboração a partir das provas anteriores, e 2019 para cá é quando a gente deixa de ter o referencial bibliográfico no edital. E aí o que a gente vem percebendo? Que o conteúdo programático ele vem sendo muito similar desde 2019, 2020 até o atual. Então hoje no edital que a gente está trabalhando, que é para 2021, a gente então não tem referência bibliográfica. O conteúdo programático que está ali, ele é idêntico ao conteúdo programático do ano anterior, de 2020. A gente está, então, apostando que o que vai acontecer é a manutenção mesmo da cobrança desses conteúdos, né, que já vem sendo marcados de 2019 para cá, e avaliando, principalmente a última prova, alguns toques que a gente precisa dar para vocês. Eu destaquei aqui 3 conteúdos que foram muito presentes na última prova, que vocês têm que dar, então, uma atenção especial para eles. Código de ética, psicopatologia e psicodiagnóstico, né, ou avaliação psicológica. São os 3 tópicos que vieram muito presentes na última prova. E, além disso, a gente se surpreendeu com alguns autores que vieram cobrados na prova, apesar da gente não ter tido referência bibliográfica. Então, nesse nosso preparatório, a gente incluiu 3 temas para vocês. Psicometria, apesar dela não estar diretamente colocada no edital, ela está incluída no tema de avaliação psicológica. E na última prova, a gente teve questões específicas sobre psicometria. Então, a gente incluiu para vocês, nesse nosso preparatório atual, esse tema de psicometria. Um autor também que foi bastante cobrado, que é o Dejus, então a gente tem aulas para vocês lá sobre a psicodinâmica do trabalho desse autor, além de um trio aí, Zanelli, Borges e Bastos, que quem trabalha na área de organizacional conhece bastante. Então a gente também traz para vocês as videoaulas com material desses 3 autores, no tema que eles trabalham sobre psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Então a gente tem aí esse diferencial desse ano,
que a gente viu que apesar de ter se mantido o conteúdo programático desde 2009, algumas áreas aí tiveram destaques e a gente achou importante, então, passar isso para vocês. Além disso, as apostas individuais são sempre fundamentais, né? Vocês têm um caminho, um percurso, ou quem está começando agora a estudar para concurso, mas tem que ver exatamente as áreas que têm mais afinidade, as áreas que têm mais dificuldade, para poder montar, então, um cronograma de estudo que possa dar conta desse conteúdo todo até a prova, que é em 17 de maio. E aí, lembrando, o estudo dirigido Psi, ele oferece 2 trabalhos fundamentais aí para quem tem essa dificuldade na hora de focar nos estudos, que é a orientação de estudos e a mentoria. Se você se interessar, vai lá no site que a gente tem mais detalhes lá. E no mais, o que fundamenta e o que é importantíssimo para cada candidato é o controle emocional, né, na hora de fazer a prova. E aí, esse controle, a gente acredita muito que ele vai acontecendo ao longo desse treinamento, né? Quanto mais seguro o candidato fica em relação ao que foi estudado, mais fácil ele tende a dominar, né, a ansiedade, que sempre é natural na hora da prova. Então, a gente aposta que esse nosso cuidado que a gente tem com nossos alunos, o material que a gente oferece, o canal de e-mail que fica aberto para vocês tirarem dúvidas, vai podendo contribuir para esse controle, para que vocês possam fazer uma boa prova. Então, é isso. Aproveitem, a gente está aí com o edital bem quentinho. Quem tem interesse de entrar para a área militar, para a aeronáutica, é a chance agora. Então, bons estudos para vocês e até breve.